Nosso convidado de hoje é uma figuraça, Edson Leite, chefe de cozinha, assistente social, formação, tá, gente? E fundador da gastronomia periférica. Ele morou em Lisboa um tempo, assim, de 2006 até 2012, passou 6 anos lá. E lá ele aprendeu muito, muito mesmo sobre gastronomia, sobre culinária, num restaurante muito bacana chamado Leitaria Gourmet. E aí ele voltou para o Brasil, começou vários projetos na área de serviço social, pela Uniesp, e ele foi aprofundando os conhecimentos dele nessa área de culinária brasileira. Tinha que ser, né? Só que o Edson, ele trouxe a lente, o olhar, né, em relação ao que seria um projeto com o olhar da periferia. E aí ele foi conscientizando, se conscientizando e tudo que orbitava ao redor dele em relação ao desperdício, ao impacto social. Essa causa, ela conversa muito com os tempos de hoje. Já era para estar conversando antes, mas faltam mais Edsons, né, em todos os lugares para trazer para a gente não só a percepção, mas a prática de como o nosso trabalho pode ser sustentável. Particularmente na área da gastronomia, a questão do desperdício é tão grave, que virou uma causa da ONU já faz um tempo. O que se desperdiça de comida no Brasil é capaz de alimentar um exército inteiro. Né? Então, isso não só em restaurantes, onde a escala é muito maior, mas na nossa cozinha diariamente. Tanto que tem várias frentes de você usar aquilo que é desperdiçado para produzir novos alimentos através de cascas, enfim. Mas esse cara, ele foi gigante porque ele conseguiu impactar. Ele hoje é uma referência. É super difícil conseguir uma entrevista com ele, a cara dele. E ele está aqui para falar com a gente. A partir de agora eu vou ficar caladinha e ele vai falar tudo para a gente desse projeto. Obrigada, Edson. Parabéns pelo teu trabalho, por essa missão aí. Como que aconteceu? Eu contei uma parte da história, mas os detalhes é que nos interessam. Obrigado aí, né? Obrigado pelo convite. E é convocado, na real, né? A gente é convocado para estar e para falar, a gente precisa trocar ideia. Precisa falar com os nossos das coisas que dão certo, das coisas que são importantes, das coisas que são boas, de quem vem, né, da periferia, de quem faz o negócio rodar e emprega a gente na periferia. A gente também já está cansado de falar de coisas ruins, das coisas ruins que acontecem em todos os lugares. Né? Então é importante esse espaço. Então, muito obrigado. Bom, falar sobre gastronomia periférica é falar sobre Edson, né? Mas aí falar sobre Edson em si, que é a minha trajetória, é algo relacionado à cozinha a partir de um momento da minha vida. Então, tipo, no momento que eu saio da periferia de São Paulo, né, e vou morar em Portugal, vou morar na Europa, por questões que eram de violência, inclusive, dentro do nosso território, sabe? Eu venho de um lugar, né, que no final dos anos 90 era considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, que é o Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela da Universidade de São Paulo, onde, em um momento ali no final da adolescência, no início da vida adulta, aos 21 anos de idade, eu tomo uma decisão junto com um amigo meu, que inclusive hoje mora na Bahia, no sul da Bahia, em Guanambi, ali o Dico, né, meu parceiro, mora no sul da Bahia, uma cidade, em Guanambi, muito universitária e muito gostosa de estar. E a gente decide sair do país com o cartão de crédito do meu padrasto emprestado, alguns equipamentos que a gente tinha de música, e comprar uma passagem. Era só o dinheiro que a gente tinha, né, para comprar uma passagem para ir embora. E a Europa me dá a oportunidade de conhecer a cozinha de um viés que eu não conhecia. Então, tipo, eu entro lavando pratos e depois trabalhando como garçom, para aí sim ir, né, do que eu queria cozinhar. Né? E eu não sabia, nunca foi me apresentado isso, entendeu? Nunca me foi apresentado oportunidades além daquilo que a gente já conhece, que é apresentado para os moleques pretos, para as meninas pretas de periferia, né? Que é você ser um motoboy, um atendente de telemarketing, sabe? Esse sistema que a gente vive, ele nos limita, inclusive, a sonhar e a pensar coisas. Então, a partir do momento que eu sou provocado pela cozinha em si, a entrar nela, as coisas começam, na minha cabeça, a fazer sentido e a se encaixar, né? A partir daí eu vou estudando, né, fazendo cursos, estando em loco dentro da cozinha. E em 2012 eu tenho, por conta de um problema de saúde, né, na coluna em si, eu volto para o Brasil e volto
pra casa da minha mãe, sabe? Tipo, no lugar onde eu saí, no Jardim São Luís, que tava do mesmo jeito no ciclo de violência eterno, de quando eu tinha saído. Então, olhar para aquele lugar, naquele momento, que já era uma visão diferente que eu já tinha lá fora, eu falei, não, alguma coisa precisa ser feita, e a única ferramenta que tinha na mão era a gastronomia. Passa-se ali a ter um contexto gastronômico periférico. Eu falei, não, cara, peraí, tipo, né? A gente tem a culinária japonesa, a culinária italiana, a culinária portuguesa, a culinária francesa, e aí a gente mal se falava de cozinha brasileira, sabe? Quanto mais se falar de gastronomia brasileira, e muito menos falar de gastronomia periférica, né? Gastronomia que é de periferia. Mas o que é a gastronomia periférica? A gastronomia periférica ela é justamente o que é feito em todo restaurante dentro do Brasil hoje, qualquer um. Porque é um periférico que trabalha, é um periférico que planta, é um periférico que lava um prato, é um periférico que serve a pessoa. Então, dentro de um restaurante hoje, aqui em São Paulo, ou na Bahia, ou no Recife, ou no Rio Grande do Sul, que chamam de restaurante francês, ele não é. Ele não é porque os produtos não são franceses, você não está na França, né? E o seu cozinheiro, normalmente, 99% das vezes, também não. E aí eu começo a fazer essa ligação, sabe? Porque, tipo, na França, se você perguntar onde tem um restaurante brasileiro, eles vão falar, no Brasil. Tipo, na França não tem restaurante brasileiro. Tem restaurantes que são inspirados em comida brasileira. Mas restaurante brasileiro é só no Brasil. E aqui não. Aqui a gente fala, é um restaurante japonês, né? É um restaurante francês. Não, não é. É um restaurante que tem pessoas periféricas e periféricos trabalhando. A partir dessa reflexão, eu comecei a entender que a gente tinha que falar sobre isso, né? A gente também tinha que falar sobre desperdício, a gente também tinha que falar sobre qualificação profissional dentro dessa, porque aqui na cozinha no Brasil, a formação em gastronomia é muito cara, né? E quem está dentro da cozinha real todos os dias não tem nem dinheiro para fazer uma formação gastronômica. E quem tem dinheiro para fazer uma formação gastronômica não está dentro de uma cozinha, né? Então, tipo, essa conta ela não fechava. E aí a gente eu começo a entender esse processo. Em 2016, né, ali, e 17, eu vou trabalhar numa ONG, dando aula, já tinha a gastronomia periférica como oficina dentro das periferias, e conheço a Adélia, que é minha parceira, minha sócia hoje na gastronomia periférica, e nesse lugar a gente se conhece, e depois de sair de um trabalho que era CLT, a gente começa a entender o que se poderia fazer dentro de uma formação gastronômica na periferia. Então nasce a ideia de montar uma escola de gastronomia dentro da periferia, não o contrário. Essa escola de gastronomia não tinha que estar fora. As pessoas não tinham que sair do território de onde elas vivem para estudar. Na real, isso em todas as áreas, né? Imagina quantos bons arquitetos, engenheiros, advogados, jornalistas a gente formaria essas escolas, né, de formação que estivessem dentro do local onde essas pessoas vivem. E aí a gente começa a fazer um processo que é criar escolas de gastronomia, né? Primeiro dentro do Jardim São Luís, o lugar onde eu venho, na Zona Sul de São Paulo, e aí agora, hoje, já num curso que ele é EAD e híbrido no Brasil inteiro, inclusive na Bahia, a gente esteve na Bahia fazendo formações em qualificação e tudo, e tem vários alunos, também no sul da Bahia, né, em Itacaré, a gente tem várias turmas, e no turno EAD. Então, assim, a gente começa a descobrir que, além de uma escola de gastronomia de formação, a gastronomia periférica é um negócio, e é um negócio social. A gente, sim, ganha dinheiro impactando diretamente na vida das pessoas, sabe? A gente, sim, tem investidores e marcas que investem nessa formação para impactar diretamente na vida dessas pessoas, e formadas, né, elas vão, inclusive, atender esse mundo do trabalho ou ter o próprio negócio, porque a gente tem um curso de cozinha profissional e um curso de cozinha e empreendedorismo. E esse negócio começa a ter outros negócios dentro, né, outros produtos. Então, hoje, a gente tem um restaurante escola, junto em parceria com a Mãe Terra. A gente tem uma curadoria, né, que são, junto com o SESC aqui em São Paulo, que é o SESC Pompeia, onde a gente leva cozinheiros e cozinheiras para cozinharem lá, né, e serem reconhecidos como chefe de cozinha periférica. A gente tem uma geração de conteúdo para a internet, um canal na internet falando sobre gastronomia, sabe? A gente tem um serviço de eventos. Então, esse negócio passa, sim, a fazer o próprio dinheiro. Passa a deixar o dinheiro, né, com essas pessoas, de sua maioria mulheres, pretas, mães, periféricas, sabe? É muito interessante porque, assim, você traz um outro conceito sobre o que é periférico e o que é gastronomia. E o teu olhar foi muito além, né? Você pensou a gastronomia enquanto o fazer a alimentação, a comida, enquanto negócio, enquanto servir
E você foi crescendo. E dá a essas pessoas a opção de, depois de formadas, depois de experienciar, de vivenciar esse projeto que é de grande impacto e muito importante, que tem mudado a vida dessas pessoas, elas optarem por continuarem dentro da periferia, dentro das comunidades, ou saírem. Aí você dá autonomia a elas, né? Mas tudo começa aí. E eu entrevistei outro dia, Edson, uma socióloga, que ela estuda juventudes no Nordeste. E ela falou, quando a gente estava falando de periferia, jovens da periferia, ela falou, defina a periferia. Né? Porque periferia depende de onde você está, entende? Então, assim, às vezes você está numa zona considerada nobre, a periferia está lá, mas se a periferia está lá, a periferia considera essa outra zona dita nobre como periférica. Então, assim, você traz essa definição, você atualiza esse conceito do que é periferia. Onde as pessoas podem ser autossuficientes, onde as pessoas podem se apoiar, onde as pessoas podem crescer e podem se qualificar. E eu acho que os parceiros que você tem dá conta desse projeto na dimensão que ela tem hoje. Quem está com você nessa parada? Não, então, hoje, e é muito interessante que você fala que assim, há várias periferias no centro, né? Várias periferias no centro de São Paulo, várias periferias no centro de Salvador, né? E aí, em todos os lugares há um periférico, ou uma periférica, principalmente. Entende? Então, tipo, isso é muito importante a gente dizer, né? Na casa, inclusive, desses bairros considerados nobres, o periférico frequenta todos os dias, do segurança à empregada doméstica, sabe? Então, Sim. esse lugar também passa a ser o lugar de um periférico, porque o nosso lugar é onde a gente quiser estar. É onde a gente está. Então, isso é muito importante. Então, hoje, dentro dessas parcerias que a gente tem algumas marcas que correm com a gente em projetos. Né? Na Escola de Gastronomia, da Gastronomia Periférica, a gente tem desde o Carrefour, hoje, andando com a gente há 3 anos, vamos para o 4º ano, aportando informação profissional específica dentro da escola. A gente tem a Fundação Tite Setúbal, que vem com a gente também, né, dentro da formação de cozinha e empreendedorismo. A gente tem a Mãe Terra, que é parceira da gente no Restaurante da Quebrada, que é um restaurante escola nosso, que a gente também absorve nossas alunas durante 4 meses, elas ficam em estágio, depois vão para o mundo, né? A gente brinca que não é uma pegada com ninguém, eles precisam ir voar fora, porque aqui é um espaço de passagem e formação. Né? A gente tem aqui algumas outras parcerias que vão se amarrando e vão chegando com a gente. A Hershey's agora, que é uma parceria de chocolate, é um curso de chocolateria que já está rolando, e sábado agora a gente tem as aulas práticas, junto com a Hershey's, para empreendedoras, né, mulheres empreendedoras na área de chocolateria, que são 100, e aí a gente, esse final de semana, tem essa turma com Hershey's para Páscoa, inclusive, então no final do curso elas ganham 10 quilos de chocolate para começarem um negócio. Então a gente tem as empresas entendendo o quanto aportar informação profissional, né, seja para empreender, ou seja para atuar dentro de uma cozinha, isso é importante, inclusive para fazer marketing sobre, para falar sobre. Né? E a gente também tem as marcas entendendo, né, enquanto aportar informação profissional, você vai ter um profissional qualificado, porque você quer um profissional qualificado dentro da sua empresa, mas você não aporta a qualificação do próprio profissional. Né? Então, aí essa conta não fecha. Então, a gente tem essas, que a gente chama de investidores, né? Porque quando você coloca dinheiro numa formação, você está investindo em pessoas, né? Você não investe só não. É incrível, é incrível. E você cria um circuito, né? Você desperta as empresas que são parceiras, ou esses projetos que são parceiros, por uma causa, para impacto. É um olhar humanizado, inteligente, articulado. É muito bacana. E ainda tem o Somos Ponte, né? Que é um fundo de ajuda solidária para famílias em situação de vulnerabilidade nas periferias de São Paulo. Então, assim, você faz da periferia, você atrai um olhar para a periferia que não é um olhar que muitas vezes eu vi que é uma tentativa de glamourizar, né? Eu já vi várias coisas assim, trazendo glamour para a periferia, como se ela já não tivesse o seu próprio glamour, é como se fosse uma descoberta. Como assim? As pessoas são as pessoas e elas acontecem onde elas moram, onde elas estão, onde elas vivem. Se elas se deslocam ou não, e você dá a possibilidade delas não se deslocarem, e você traz isso com muita propriedade. E você se mostra vulnerável também, entende, Edson? Dentro desse processo. Você vai descobrindo, você vai indo. É coisa demais que você está fazendo, né? Deve ser um timaço aí, né?
Não, é isso que eu ia falar. Tipo assim, é muito importante a gente até tirar essa questão de que ela é muitas vezes do singular, por conta, lógico, que isso é natural, mas não pode ser normal a gente colocar, né, essa pessoa que é o Edson, né, dentro desse lugar, porque se começa ali. Mas essa história são hoje mais de 20 pessoas e a gente tem a parte de gestão pedagógica, de gestão de comunicação tocada assim, tipo, maestriamente, né, pela Adélia, que é a minha sócia, e um time inteiro dentro da gastronomia periférica, que vem com esse DNA periférico. Todos que trabalham com a gente hoje fazem esse papel e estão aqui com a gente, sabe? Então, é um movimento hoje muito plural. A gastronomia periférica hoje é um negócio consolidado, real, assim, que a gente está falando de abrir planilhas hoje, né, dentro desse processo de inclusive, garantia de direitos, né? Que a gastronomia periférica não deveria fazer o trabalho de garantia de direitos, quem deveria fazer é o Estado. Não, Você mexe tudo, você mexe com o status todo, assim, você redefine muitas coisas, não só você. Quando eu digo você, eu estou falando do projeto, né? O projeto Gastronomia Periférica. Muito bacana. Edson, eu quero depois conversar contigo mais vezes, assim, vamos ver se a gente dá uma alinhada nessa partida aí, porque ficou 1-1, a gente desempatou agora, mas eu quero fazer vários golaços com você, porque eu acho que o teu projeto tem muito potencial para ser divulgado, ser replicado, tá em todos os canais, né? Prazerzaço conversar com você. Eu vi matérias sobre você em várias revistas, vi você no Hulk ganhando um prêmio. Eu achei que fiquei com raiva do Hulk, porque eu falei, por que eu não pensei nisso antes? Raiva no bom sentido, né? Admiração. E assim, vários reconhecimentos, né? E você carrega isso junto com o time, então parabéns ao teu timaço aí. Vamos falar outras vezes. E, pessoal, se inspirem, tá? As coisas não são mais como eram antigamente. Demorou a virar a roda, mas a gente virou real agora e é em escala grande mesmo, é impacto muito. Então, assim, a gente tem que se inspirar em projetos como Gastronomia Periférica. Eu conversei com essa figura, que é o Edson Leite, e eu vou conversar outras vezes, né, Edson? Promete? Tamo junto, pô, tá prometido aí, vamos alinhar essas agendas, mas ó, quero conversar na próxima vez na praia, sentado e com sol, porque... Não, mas eu te liguei e você disse, mas eu tô indo pro carnaval, não tenho a menor condição de falar com você da praia. Eu tentei da praia, tá? Mas o carnaval acontece à noite ainda. De onde você quiser, tá valendo. Obrigada pela entrevista, tchau. Entrevista maravilhosa com o Edson, né? Que projeto fantástico esse de gastronomia periférica, um modelo a ser seguido pelo Brasil, na verdade. Olha, a gente está encerrando o programa, mas eu deixei um recado para vocês que é sobre a PDL Consultoria e Treinamento Empresarial. A empresária Cláudia Claudino, do Grupo Claudino, tem 35 anos de experiência que continua no Grupo Claudino, do seu João, fruto de muito ensinamento da Dona Socorro, saudosos e queridos. E ela fundou essa empresa de consultoria e treinamento empresarial, que é a PDL, que exatamente reflete a experiência dela de 35 anos no Grupo Claudino, que continua. Aí essa empresa, o que ela faz? Desenvolve consultoria e treinamento empresarial, busca o crescimento e desenvolvimento da sua empresa, trabalha com as pessoas, identifica líderes, desenvolve líderes, parte do desenvolvimento pessoal até essa questão da liderança, fortalece a cultura organizacional. É fantástico o trabalho. Imagina você ter na sua empresa, qual é o tipo de empresa? Pequena, média, grande, não interessa. O compromisso da Cláudia como missão é levar esse conhecimento. Por isso que ela criou essa empresa, porque não faz sentido a gente acumular tanta experiência e a gente não dividir. E a Cláudia Claudino pensa assim. Então, anota aí o e-mail, é PDL Liderança, né, que é lideranca, você cedilha, não tem a vírgulazinha embaixo, @gmail.com. Eu fico por aqui com esse recadaço e aí a gente se vê no próximo programa. Obrigada pela sua companhia, internauta e telespectador. Tchau.